como analisar uma empresa que paga bons dividendos. Se tencionas acumular ações de empresas boas dentro dessa tipologia de investimento, este vídeo é exatamente para ti. Mas lembrem-se sempre, nós somos investidores de longo prazo. Vejo várias pessoas que mostram a sua carteira e se intitulam como Dividend Investors, mas eu olho para a carteira deles e não fico nada confortável. E é exatamente isso que nós queremos evitar. Vamos começar exatamente por onde a maior parte das pessoas erra. Vou então começar pelo Dividend Yield. Um Dividend Yield alto nem sempre é bom sinal. Normalmente quer-nos dizer que a empresa não está saudável e enfrenta problemas estruturais e não só. Na maior parte dos casos, o valor da ação cai, mas o dividendo mantém-se. E o valor da ação cai exatamente porque o mercado já está a refletir esses riscos. O que nós pretendemos é ter um dividend yield crescente. Não interessa que ele seja alto, interessa sim que ele seja sustentável e que sequencialmente vá escalando. O dividend yield não pode subir porque o valor da ação cai, mas sim porque os fundamentos da empresa crescem, garantindo então que no longo prazo nós vencemos. Posto isto que acabei de dizer, também temos de ter em conta que o dividendo tem que ser representativo para se justificar uma estratégia de reinvestimento dos dividendos e, de facto, termos uma renda passiva considerável. Pela aquela que é a minha experiência dentro das ações normais, eu digo que dividend yields a rondar os 2, 3, 4% estão completamente ok. Dividend yields de 5, 6 e 7% em REITs e BDCs também não me parece nada fora do normal. Atenção, REITs e BDCs serão temas para vídeos futuros, portanto hoje vamos focar mais em ações normais, entre aspas. Para vos exemplificar, fiz aqui um pequeno ficheiro Excel com 3 cenários de dividendos, ok? Estamos a falar de 3 ações na casa dos 100 euros à data de hoje e podemos ver que uma delas tem um dividend yield de 3% e nos outros 2 cenários temos um dividend yield de 10%. Num dos cenários o dividendo vai se manter constante, vai ser sempre 10% ao longo de todos os anos, tem um crescimento de 0 e uma redução de 0. Depois temos aqui um cenário em que o valor da ação vai reduzir 2% ano após ano. É lógico que um dividend yield alto, como eu referi agora há pouco, representa problemas na empresa, portanto, temos aqui também um cenário em que vai baixar, mas vamos manter o dividendo constante para vocês verem que mesmo em condições favoráveis neste tipo de empresa, quais são os resultados, ok? Portanto, aqui no crescimento de 5% ao ano, podemos ver que ao longo de 20 anos o valor da ação vai crescendo aqui 5% e vai ao longo de 20 anos passar de 100 euros para 250 euros, enquanto que o dividendo vai passar de 3 euros para 7,58 euros. Portanto, ao longo de 20 anos temos um crescimento de 150% no dividendo e no valor da ação e o dividend yield continua a 3%. Portanto, isto aqui é um cenário ok dentro de uma estratégia de dividendos. O crescimento de 5% ao ano não é nada difícil de bater. Aliás, vocês puderam ver no meu primeiro vídeo que é a média de crescimento das ações que eu tenho, crescimento de dividendos, de valor, a minha média até é superior. Depois temos aqui o segundo cenário em que se mantém sempre tudo constante, 10 euros numa ação de 100, portanto dividend yield de 10%, e depois temos aqui uma redução no valor da ação, mantendo o dividendo, portanto chegamos ao final de 20 anos e o dividend yield está perto dos 15%. Podemos ver aqui então os resultados dos 3 cenários, o valor recebido entre o valor da ação ao final de 20 anos e os dividendos ao longo dos 20 anos. Podemos ver que o cenário 1 dos 3% tem um retorno muito superior. Claro que, atenção, nós aqui não estamos a reinvestir o capital. Portanto, se formos incluir reinvestimento, se formos incluir recompras de ações, é lógico que isso dá cenários diferentes. Depois, mais à frente, também vamos explorar muitos outros cenários. Isto aqui é só para vocês terem uma ideia que o que importa é no longo prazo, porque em 20 anos já compensa este cenário, mas a partir daqui, então, o dividendo já está quase igual de um cenário para o outro e podemos ver que num cenário o dividend yield é 15%, no outro continua a ser 3%. O segundo ponto que vou abordar aqui é o crescimento sequencial dos dividendos. Ou seja, há quantos anos a empresa está a aumentar o valor distribuído aos sócios em formato de dividendos por ação. Este dado é importante porque uma empresa que o faz sucessivamente há muitos anos demonstra de facto a sua consistência e o seu compromisso no que toca a recompensar os acionistas. Mostra resiliência em momentos difíceis e aparentemente uma gestão sólida. Para mim estamos a falar de um indicador importante. Eu gosto sempre de ter empresas que têm um longo histórico de dividendos, mas que, como é lógico, a nível fundamental, também acompanha esse crescimento. Se a empresa consegue crescer em valor e consegue crescer o dividendo pago anualmente, demonstra que, de facto, o seu negócio
aparentemente é sustentável. Não temos então nenhuma red flag neste momento se isto estiver a acontecer. Podemos olhar, por exemplo, para as Dividend Kings. Passaram por várias crises e mesmo assim aumentaram sequencialmente ano após ano o dividendo. Passamos então agora para as recompras de ações ou emissão de ações. E atenção, isto varia sempre de negócio para negócio, de empresa para empresa, setor para setor. No entanto, e eu vou já excluir REITs e BDCs, porque eles têm regulações diferentes e distribuem uma grande parte do lucro, são obrigados a fazê-lo. Portanto, essas empresas terão de emitir ações para aproveitarem oportunidades que surjam e não as perderem. Mas nas restantes empresas, haver recompra de ações no mercado todos os anos é um sinal muito positivo. Melhora bastante aquilo que é a nossa estratégia. Eu vou explicar porquê. Primeiro, ao recomprarem ações, estão a tirar uma percentagem das ações que existem em circulação e a ação individual vale mais automaticamente. Em segundo, com menos ações em circulação, até podem distribuir o mesmo montante aos acionistas. Só que como há menos ações, o valor distribuído em dividendo por ação sobe, mesmo que a empresa mantenha o mesmo valor em pagamento ou até deixa o valor que distribui. Se as recompras forem superiores ao montante que está a descer, vai compensar porque o dividendo por ação sobe na mesma. Em terceiro, e muito importante, isto potencializa e de que maneira o efeito bola de neve e juros compostos no longo prazo, que é crucial nesta estratégia. Por exemplo, o McDonald's, nos últimos 10 anos, retirou cerca de 1/4 das suas ações do mercado através de recompras. Vamos supor que ao longo destes anos não houve nenhum aumento de dividendos, que houve, em todos os anos aumentou, mas vamos supor que não houve nenhum aumento de dividendos, está agora a haver o primeiro aumento, que é 5%. De facto é o aumento que acabou de acontecer. Portanto, quem comprou o McDonald's e tem uma posição de há 10 anos atrás, agora sobe 5% e, graças a terem retirado 1/4 das ações do mercado durante este período, este aumento de 5% representa um aumento na prática de mais de 6,5% do dividendo. Se estivermos a incluir reinvestimentos de dividendos, aumentos de dividendos todos os anos, juro composto dentro de todos esses aumentos e de todo esse reinvestimento, este aumento de 5% ficaria uma percentagem monstruosa. Isto sim é qualidade de vida e isto sim é pomada da boa. Agora, trago-vos o payout. O payout ratio é a percentagem do lucro líquido da empresa que é distribuído aos sócios em formato de dividendos. Se o payout da empresa for alto, perto dos 100% ou até superior, diz-nos que o dividendo provavelmente não é sustentável e também não dá margem para recompras de ações, reinvestimento de capital no próprio negócio, etc. A empresa não deve fazer esforços grandes para pagar dividendos aos acionistas. Isso é mau sinal. Portanto, payouts ali entre os 30% e os 70% parecem-me ser equilibrados. O quinto ponto que vos trago é a dívida. Uma dívida demasiado alta é um sinal de alerta. Com uma elevada dívida, grande parte do dinheiro que a empresa tem vai para pagar essas obrigações. Ao ir para juros, etc., não vai para recompras de ações, não vai para crescimento de dividendo, nem vai para investimento no negócio. Em alturas de crise pode ser crítico. Portanto, uma dívida saudável, uma dívida equilibrada é fundamental. Para conseguirem perceber se uma dívida está equilibrada, olhem para o free cash flow. Se este for crescente, significa que a dívida é saudável e a empresa tem dinheiro para pagar as suas obrigações e muito mais. E este é o próximo indicador da lista, o free cash flow. É com esse dinheiro que a empresa paga os nossos dividendos, recompra ações, etc. Portanto, um free cash flow crescente é um dado muito positivo. E se for decrescente, temos de ter cuidado e olhar para a empresa já com outros olhos. Depois passamos para o EPS, ou o lucro por ação. Par dos indicadores anteriores, os EPS devem ser crescentes. Isso significa que o lucro por ação tem crescido e isso é lógico que é positivo para nós. Mais bases para termos um dividendo crescente e sustentável. Se o lucro baixa, automaticamente há outros indicadores que também podem alterar, como por exemplo o payout, subir. Dentro disto tudo, grande parte destes indicadores acabam por estar correlacionados. Portanto, se estiver tudo ok, à partida não encontramos aqui nenhuma red flag e podemos avançar com esta empresa. EPS crescente, payout estabilizado, isso aí é exatamente aquilo que nós queremos. E passamos agora para o PE, Price to Earnings. De forma simples, em quantas vezes temos de multiplicar o lucro por ação para dar o valor da ação. O valor da ação é 10 euros, o lucro por ação é 1 euro, portanto o PE é 10 vezes. Se colocarmos o PE de uma empresa ao lado do PE das empresas concorrentes, conseguimos perceber se a empresa está cara ou barata. Teoricamente. Portanto, um PE muito alto pode indicar que a empresa de facto está acima do seu valor intrínseco. E um PE muito baixo pode indicar exatamente o contrário. Pode estar ali uma boa oportunidade. Ou então
a empresa também está com alguns problemas e daí isso já se está a refletir no preço. Portanto, nós temos de ter sempre cuidado. Para nós que somos dividend investors, interessa-nos ter um PE mais ou menos equilibrado, tendo em conta a história da ação. Ok? Se o PE for equilibrado, está tudo bem, não queremos um PE muito alto, isso é uma red flag. Muito baixo também pode-nos dizer que ou a dívida está muito alta, não sei, alguma coisa à partida pode estar a acontecer. Eu uso mais esse indicador até quando quero reinvestir os dividendos que recebo mensalmente. Dentro das empresas que tenho, eu tenho que alocar o valor em alguma, não é? E eu olho para este tipo de indicadores para reforçar e acumular ações de algumas empresas. Não faço value investing diretamente, mas no reinvestimento, dentro das ações que eu tenho, tento ver qual é que pode estar um preço mais interessante para fazermos o DCA e ele resultar melhor no longo prazo. Atenção, no ES Club, onde eu faço parte da equipa, temos uma base de dados onde nós colocamos todos estes indicadores fundamentais e os comparamos com empresas do mesmo setor. Portanto, espetacular para fazermos uma boa análise. Vamos agora para as vantagens competitivas da empresa, ou o moat. Isso vai proteger a empresa contra concorrência ou possível nova concorrência. Podemos estar a falar simplesmente de um custo de entrada alto, de uma marca que a empresa tem, baixos custos, excelentes margens. Qualquer que seja uma vantagem competitiva é considerado um moat. E é importante nós analisarmos quais são as vantagens competitivas da empresa e se elas são facilmente batidas. É lógico que isso também varia de setor para setor, por isso é que o setor também é muito importante. Se queremos montar uma boa carteira de dividendos bem diversificada, temos que olhar para moat. Quanto mais vantagem competitiva a empresa tiver, mais sustentáveis serão os seus dividendos e crescentes. Por último lugar, e não menos importante, temos a integridade da gestão, que é algo que eu gosto sempre de analisar antes de comprar uma empresa. Saber quem são exatamente os administradores e se são shareholders da empresa. Porque é que isso é importante? Quando as pessoas que tomam as principais decisões e definem a estratégia da empresa têm o seu património lá, as suas decisões vão ser sempre muito mais ponderadas. E o seu património vai depender exatamente disso. Portanto, eles têm que fazer um bom trabalho, eles têm que dar tudo para garantir crescimento no longo prazo e para garantir que o seu património cresce sequencialmente também. Portanto, se tivermos um CEO a comprar ações da própria empresa, isso aí é sempre algo que eu olho e para mim é uma notícia muito positiva. E o mesmo acontece para o oposto. Se um CEO está a vender as ações da própria empresa, ou duas uma, ou não está a acreditar no potencial da empresa, ou sabe de alguma coisa que nós não sabemos, ou então precisa simplesmente de comprar uma casa nova ou comprar um carro novo. No entanto, é algo que eu gosto sempre de acompanhar e acho que é uma boa adição. Portanto, vocês já perceberam que escolher uma boa empresa pagadora de dividendos não é olhar para o dividend yield de todo. É perceber se ela tem ou não capacidade para ter dividendos crescentes no longo prazo. Quando analisarmos todos estes dados e todos estes fundamentos sobre uma empresa e decidimos comprá-la, vamos estar completamente de consciência tranquila, que é algo que em muitos ativos as pessoas compram e não conseguem ter esse sentimento. Eu sempre compro uma empresa é com um sorrisinho na cara porque sei que não atenciono vender, não tenho de pensar mais nela, só tenho de pensar em como reinvestir o rendimento passivo que ela me dá. E atenção, eu digo que isto aqui são os mínimos dos mínimos para estudarmos uma empresa. Existe muito mais, isto aqui é algo simples, é algo básico que toda a gente deve perceber antes de se meter nesta estratégia. E claro, eu não sou consultor financeiro, esta é apenas a minha experiência, eu não estou no mercado há muitos anos como outras pessoas estão, portanto, isto não é aconselhamento financeiro como podem ter percebido e se gostaste do vídeo, mete like, por favor. Estou a gostar muito de estar a entrar neste novo projeto e conto com o vosso apoio. Se vocês gostarem de dividendos, deem a vossa opinião, comentem, falem sobre os indicadores que eu falei, digam-me se faltou falar de alguma coisa que seja também igualmente importante e como é lógico vamos ter muitos vídeos para falar sobre dividendos, sobre esta estratégia, estamos apenas no começo. Um grande abraço e vamos para a frente que atrás é só povo, meus meninos, que pomada!